Capítulo 20. A revolução da graça está aqui. Todos nós conhecemos o famoso Salmo do Pastor, o Salmo 23, mas você sabia que Jeremias 23 também fala sobre pastores? O capítulo começa com o Senhor repreendendo e corrigindo pastores e líderes, que também são pastores aos olhos de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Jeremias 23 versículo 1. Como você pode ver, Deus não se agrada dos pastores e líderes que estão destruindo e dispersando suas ovelhas quando deveriam amá-las e alimentá-las. Então o Senhor acrescenta: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. Jeremias 23 versículo 2. Onde há graça há correção, você precisa entender que onde há graça há correção. Vemos isso no livro de Apocalipse, onde Deus fala aos pastores das 7 igrejas. Nos capítulos 2 e 3, quando ele corrige o anjo de cada igreja, a palavra original grega usada para anjo é angelos, que significa mensageiro, especialmente um anjo, consequentemente, um pastor. Um mensageiro enviado por Deus é um ser angélico ou humano. Mas como Deus está se dirigindo às igrejas, angelos aqui se refere ao pastor da igreja, que é o mensageiro de Deus ao seu rebanho. Se ele estivesse se referindo a um ser angélico, isso seria notável, uma vez que o Senhor disse: lembra-te portanto de onde caíste, Apocalipse 2 versículo 5. Nesse caso, se trataria de um anjo caído, certo? Impossível. Ao pastor da igreja de Pérgamo, por exemplo, ao corrigi-lo, o Senhor disse: tenho, todavia, contra-te algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, Apocalipse 2 versículo 14. Observe ao estudar essas correções que elas dizem respeito aos pastores que estão permitindo doutrinas erradas em suas igrejas, resultando em todo tipo de imoralidade. As doutrinas erradas levam a crenças erradas, e as crenças erradas sempre levam a um estilo de vida errado. Elas têm o efeito oposto das crenças corretas, que sempre levam a uma vida reta. Mas quando o Senhor diz: eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, Jeremias 23 versículo 2, ou venho a ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, Apocalipse 2 versículo 5, ele não está falando sobre os cristãos perderem a salvação. Infelizmente, é exatamente isso que alguns ministros têm ensinado, colocando muito medo no coração das pessoas. Então, o que o Senhor está dizendo? Primeiro, você precisa entender que esses 2 versículos são direcionados aos pastores, de modo que eles se aplicam apenas a eles. Se você não está pastoreando um rebanho, esses versículos não são para você. Em segundo lugar, quando o Senhor diz moverei do seu lugar o teu candeeiro, está falando sobre remover o pastor e sua igreja do seu lugar de influência. O Senhor está disposto a fazer isso porque protege com zelo extremo suas ovelhas, que são o seu povo. Ele as confiou aos pastores e é responsabilidade deles pregar a palavra de Deus com exatidão, dividindo-a corretamente sem fazer concessões com o evangelho da nova aliança da graça. Mas ainda que o Senhor remova um pastor do seu lugar de influência ou de sua igreja, ele garantirá que a congregação seja bem cuidada. Observe a linguagem pastoral que ele usa em Jeremias 23. Ele fala como o sumo sacerdote que é, ver 1 Pedro 5 versículo 4. Ele é o pastor dos pastores, e declara: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Jeremias 23 versículo 3. Vamos analisar outro versículo. Em Tiago 3 versículo 1, o apóstolo Tiago diz: não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Mais uma vez, esse versículo não está falando sobre pastores ou líderes perderem a salvação. O apóstolo Tiago está simplesmente dizendo que aqueles que ensinam a palavra têm maior responsabilidade e vão prestar contas de forma mais severa. Espera-se que os pastores, ministros e líderes preguem com exatidão, dividindo corretamente a palavra de Deus. Tiago também não está desencorajando as pessoas a serem mestres da palavra. Absolutamente. É uma grande honra e privilégio pregar e ensinar a palavra de Deus. Tiago está apenas enfatizando o quanto esse privilégio é sagrado e o quanto os pastores precisam ser mordomos sábios do seu ministério de ensino. Ele está exortando-os a não serem descuidados com relação à doutrina. Lembre-se, todos os erros nas igrejas do livro de Apocalipse são erros relacionados à doutrina, resultando em pecado e idolatria. Crenças erradas levam a uma vida errada. É por isso que Tiago exorta os mestres da palavra a serem diligentes em entender o evangelho da graça, dividindo corretamente as alianças e ensinando ao rebanho de Deus o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sem fazer concessões. O Senhor, justiça nossa. Vamos voltar a Jeremias 23. Como você sabe se está debaixo de uma liderança que foi estabelecida por Deus?
Nosso pastor maior responde a essa pergunta no versículo 4: Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Grifo do autor. Esses são os 3 resultados esperados quando se está debaixo de uma liderança indicada por Deus. Quando os pastores e líderes pregarem o evangelho da graça não adulterado, seus rebanhos não temerão mais, nem se espantarão, nem terão falta de nada. Você está experimentando essas bênçãos da graça de Deus em sua vida? Ou ainda está com medo, desanimado e com a sensação constante de não ter feito o suficiente? Em Jeremias 23 versículo 4, o Senhor me transmitiu a mensagem a ser pregada e enfatizada neste dia e hora sobre a revolução da graça. No sonho que tive há mais de 15 anos, ele me disse: e com isto que você vai alimentar o meu povo nesta hora, e me deu Jeremias 23 versículos 5 a 6, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. Você simplesmente não ama a maneira como, mesmo nas nossas Bíblias modernas, a revelação da revolução da graça de Senhor, Justiça Nossa, está enfatizada com letras maiúsculas. Em hebraico é Jeová Tsidkenu e é a maneira de o Espírito Santo nos dizer: não deixe isso passar despercebido. É algo que mudará sua vida. Então, meu caro leitor, você que perseverou até o último capítulo deste livro, qual é a mensagem que faz com que o povo de Deus não tenha mais medo, não fique desanimado, nem esteja em falta? Você está absolutamente certo, e benditos são os seus olhos porque você vê essa verdade. E a revelação de que o Senhor é a nossa justiça. Não as nossas obras, não os nossos esforços nem a nossa obediência perfeita à lei de Moisés. O Senhor quer Ele próprio ser a nossa justiça. Ele quer que nós o tomemos como a nossa justiça. E essa justiça que Ele oferece deve ser recebida como um dom pela fé. Ela foi paga com seu próprio sangue. Quando você começar a viver tendo a consciência de que Senhor é a sua justiça, começará a viver de maneira justa. De dentro para fora, boas obras, obediência, santidade e amor genuínos fluirão sem cessar de um relacionamento autêntico com o nosso Pai Celestial. Qual é a mensagem que faz com que o povo de Deus não tenha mais medo, não fique desanimado, nem esteja em falta? É a revelação de que o Senhor é a nossa justiça. Pode haver divisão quando o Evangelho é pregado: o Senhor é a nossa justiça. Essa é a mensagem da revolução da graça. Há uma divisão hoje no cristianismo entre aqueles que creem no Senhor como sua justiça e aqueles que acreditam que precisam ser sua própria justiça. Alguns dos que são contra o Evangelho da graça argumentam que se ele viesse da parte do Senhor, não estaria causando divisão. Bem, não nos esqueçamos do que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregou em Iconio. Demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros, pelos apóstolos. Atos 14 versículo 3 a 4, grifo do autor. Paulo estava pregando o evangelho da graça. Isso causou uma divisão na cidade. Mas nunca foi intenção de Paulo causar qualquer divisão. Ele simplesmente queria pregar a palavra da graça do Senhor. O teste para saber se o evangelho da graça que você está ouvindo é do Senhor, portanto, não é se ele está causando divisão ou não. O teste mais verdadeiro é se o Senhor está ou não dando testemunho da palavra que está sendo pregada através de vidas mudadas, curadas, libertas e transformadas. Ver Atos 14 versículo 3. O teste para saber se o evangelho da graça que você está ouvindo é do Senhor, é se ele está ou não dando testemunho da palavra que está sendo pregada através de vidas mudadas, curadas, libertas e transformadas. Um pai, duas mães, todos nós temos o mesmo Pai Celestial, mas nem todos nós temos a mesma mãe. Deixe-me explicar o que quero dizer. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo usou uma ilustração para ensinar sobre a diferença entre a velha e a nova aliança. Ele nos diz que a palavra relata que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael nasceu de uma escrava chamada Agar, ao passo que Isaque nasceu de Sara, uma mulher livre. Paulo então explicou que Agar representa a lei dada no Monte Sinai, que gera a escravidão. Por outro lado, Sara representa a graça, que gera a liberdade. Você pode ler os detalhes da explicação de Paulo em Gálatas 4 versículo 21 a 27. Por ora, quero lhe mostrar algo interessante. O apóstolo Paulo disse: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4 versículo 28 a 29.
Não é incrível que a Bíblia realmente nos diga que aqueles que nasceram debaixo da lei perseguirão aqueles que nasceram debaixo da graça? Era Ismael quem perseguia Isaque, e não o contrário. E como prognosticado pela palavra de Deus, assim também agora, isso ainda está acontecendo hoje. Como você pode ver, embora nós cristãos tenhamos o mesmo pai, infelizmente, nem todos temos a mesma mãe. Alguns fizeram de Agar, a lei, sua mãe, em vez de Sara, a graça. E os filhos de Agar ainda estão perseguindo os filhos de Sara, aqueles que estão debaixo da graça. Você quer saber o que o Senhor diz sobre Agar e Sara? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Gálatas 4 versículo 30. Deus não é a favor de se misturar lei e graça. Lance fora a velha aliança da lei e concentre-se em estar debaixo da graça para herdar tudo o que Deus prometeu na nova aliança. Concentre-se em estar debaixo da graça para herdar tudo o que Deus prometeu na nova aliança. Seja alguém que recebe muito do Senhor. Quando me dirigi aos Estados Unidos para pregar sobre o poder de crer corretamente no país, o Senhor falou comigo sobre João 3 e João 4. Ele começou a abrir os meus olhos para esses dois relatos registrados pelo Espírito Santo em nosso benefício. João 3 é sobre Nicodemos, que foi até Jesus à noite. João 4 é sobre a mulher samaritana junto ao poço, que Jesus encontrou deliberadamente durante o dia. Em João 3, vemos um teólogo erudito, um fariseu dos fariseus, um mestre rabino que o nosso Senhor chamou de o mestre de Israel, João 3 versículo 10. Em João 4, vemos uma mulher do outro lado da escala social, ela não tinha realizações das quais falar, era uma mulher destruída que havia tido 5 divórcios, e estava vivendo com um homem que não era seu marido. A diferença entre os dois não podia ser mais evidente, era literalmente como a noite e o dia. Nicodemos procurou o Senhor. O Senhor procurou a mulher. Nicodemos foi até o Senhor na descrição da noite. O Senhor foi até a mulher em plena luz do dia. No final dessas duas conversas, a mulher junto ao poço havia recebido muito mais do Senhor que o instruído Nicodemos. Na verdade, a mulher samaritana foi aquela a quem o Senhor revelou-se como o Messias. Ele não se revelou a Nicodemos, o grande teólogo. Não é lindo ver como, quando ela disse ao nosso Senhor, quando ele, o Messias, vier, nos anunciará todas as coisas, nosso Senhor sorriu para ela amorosamente e disse, eu o sou, eu que falo contigo, João 4 versículo 25 a 26. Se você olhar em sua Bíblia, perceberá que a palavra ele está em itálico. Isso significa que se trata de algo que não estava no original e foi acrescentado pelos tradutores. Na tradução literal de Young, diz, eu sou, ele, que estou falando contigo, tradução nossa. Em outras palavras, o nosso Senhor se revelou a ela como o grande eu sou. Esse é o nome de Deus. O Deus da sarça ardente, ver Êxodo 3 versículo 14. Aleluia! Seria natural pensarmos que o nosso Senhor se revelaria como Messias ao erudito, que havia estudado as Escrituras desde a juventude. Mas não foi isso que aconteceu. Amo ver como o nosso Senhor estava à vontade ministrando a uma mulher destruída que estava envolvida em uma vida de pecado, restaurando mansamente sua dignidade e reconstruindo-a. Com Nicodemos, nosso Senhor falou usando a linguagem do Antigo Testamento, mas com a mulher usou a linguagem do cotidiano, ele falou sobre a água que estava diante dela. Com uma habilidade divina, Jesus usou ilustrações simples, compreensíveis e práticas para dizer com muito tato que ela vinha bebendo de poços errados, que não a estavam satisfazendo. Vamos ouvir o que o Senhor disse a ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4 versículo 10, 14. Nosso Senhor não usou linguagem ou conceitos teológicos, nem disse à mulher que ela tinha de nascer de novo. Em comparação, veja o que ele disse a Nicodemos, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3 versículo 3. No final dessas duas conversas, o teólogo Nicodemos, que procurou Jesus à noite porque não queria ser visto com o Senhor, partiu sem vê-lo como o Messias. Ele tinha olhos, mas não podia ver, e o último registro do que ele disse foi, como pode suceder isto? A resposta de Jesus foi, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. João 3 versículo 9 a 1. Como você pode ver, embora Nicodemos conhecesse a Bíblia, não conhecia o autor da Bíblia, que estava bem diante dele. Amado, só porque você não conhece a Bíblia de capa a capa, não se intimide com os teólogos eruditos que usam palavras elaboradas para impressionar ou intimidar você.
O evangelho da graça é tão simples que até pescadores como Pedro, que não eram tão instruídos como os fariseus, podiam entendê-lo. No entanto, ele podia também confundir os eruditos mais intelectualizados de Jerusalém. Agora, por favor, entenda que não sou de modo algum contra os teólogos, os seminários bíblicos ou o estudo aprofundado da palavra de Cristo. Na verdade, creio que um dia, nossa igreja terá uma escola bíblica para pessoas de todo o mundo que desejem estudar a palavra com maior profundidade. Não perca de vista o quadro geral. Creio que comparando e contrastando os relatos de Nicodemos e da mulher samaritana, o Senhor quer nos demonstrar que é totalmente possível se prender aos detalhes e perder de vista o quadro geral. É possível uma pessoa deixar passar completamente o que de fato importa acerca da vontade do Pai, da obra do Filho e do testemunho do Espírito Santo no Evangelho da Graça. Os Nicodemos eruditos de hoje podem ouvir o Evangelho da Graça ser pregado e sair se perguntando: como isso é possível? Em comparação, veja o que aconteceu com a mulher que estava vivendo em vergonha, que foi tirar água do poço na hora mais quente do dia para evitar ter de encontrar os olhares condenadores dos outros. Ela acabou completamente transformada pelo amor e pela graça do Senhor. Depois de encontrá-lo, ela deixou seu cântaro de água para trás. Quem precisa de um cântaro de água quando foi cheio de água viva, e tornou-se uma evangelista na cidade, indo por toda parte dizendo: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. João 4 versículo 29. E a Bíblia registra para nós como memorial e honra a ela que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. João 4 versículo 39. Que impacto o encontro com Jesus exerceu sobre ela? Hoje a revolução da graça é conduzida por pessoas preciosas assim como a mulher junto ao poço. Os testemunhos registrados neste livro são apenas alguns exemplos de como pessoas imperfeitas, cujas vidas talvez tenham sido muito parecidas com a da mulher junto ao poço, se levantaram para se tornar evangelistas do Evangelho da Graça. Elas podem não ser tão qualificadas quanto os Nicodemos deste mundo, mas o que elas têm é uma vida transformada e restaurada depois de um encontro autêntico com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de provarem por si mesmas sua abundante graça e seu dom da justiça, suas vidas nunca mais foram as mesmas, por isso elas precisam proclamar: vinde comigo e vede um homem, apontando as pessoas na direção do Salvador. Uma vida transformada e restaurada, e divina é um exemplo que ilustra isso. Este é o seu testemunho: fui criada memorizando os 10 mandamentos. No entanto, minha família era disfuncional, cresci em meio à violência e o jogo, e fui ensinada a mentir e enganar. Quando eu tinha 16 anos, nasci de novo através de uma amiga no colégio. Senti muita alegria e passei a frequentar uma igreja cristã. Mas depois de algum tempo, minha alegria murchou. Aprendi que havia sido salva do inferno, mas que ainda precisava agradar a Deus. Disseram-me que eu devia me comportar bem, vestir-me de maneira conservadora e cumprir os mandamentos de Deus. Eu sentia que um peso de cobrança era colocado sobre mim. Todas as igrejas que eu frequentava ensinavam que devíamos cumprir as leis de Deus para agradá-lo. Eu sentia que Deus estava apenas esperando o meu próximo erro para me condenar. O resultado foi que me tornei rebelde. Comecei a fazer sexo fora do casamento, fiz um aborto e acabei tentando suicídio mais de uma vez. Casei-me e tive filhos ainda jovem. Quando fiquei mais velha, passei a tentar ao máximo manter minha vida em ordem. Frequentava uma igreja, permanecia fiel ao meu marido e trabalhava duro. Mas minha vida ainda era um caos porque eu acreditava que vivia entrando e saindo da comunhão com Deus. Meu marido era um mulherengo, um fumante inveterado, viciado em drogas e em jogo alcoólatra. Para mantê-lo longe das drogas, eu o enviei para trabalhar em Singapura. Finalmente juntei-me a ele para ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas. Em Singapura, descobri que ele tinha adquirido uma dívida enorme, ainda era um alcoólatra e tinha algumas namoradas. Eu sentia que ele só me queria para ajudar a pagar sua dívida e que não valia a pena continuar sendo fiel. Iniciei um relacionamento pela internet, que levou a um caso extraconjugal. Eu me sentia desejada novamente, mas sentia que aquilo simplesmente não estava certo. Arrasada, clamei a Deus. Então, lembrei-me que meu pastor havia mencionado a New Creation Church. Então fui assistir a um culto com meu marido e chorei durante toda a mensagem. O pastor Prince compartilhou sobre como Jesus amou a mulher surpreendida em adultério incondicionalmente, dando a ela o dom de não condená-la para lhe dar poder para parar de pecar. Foi a primeira vez que ouvi sobre um Deus que não me condena. Continuei voltando à New Creation Church, com ou sem meu marido. Eu também ouvia as mensagens do pastor Prince no caminho de ida e volta do trabalho. Não apenas o meu caso extraconjugal chegou ao fim, como Jesus também transformou a água em vinho em meu casamento. Agora amo meu marido ainda mais do que antes, e meu marido também me ama. Ele parou de fumar, de jogar e de beber. Acreditamos que o cancelamento das dívidas dele também está a caminho, em nome de Jesus.
Agora estou muito apaixonada por Jesus e me sinto confortável na sua presença, quer eu tenha agido bem ou não. Percebo que faço a coisa certa com mais frequência agora. Sou mais honesta e amorosa. Não me gabo de mim mesma, mas me gabo do que o Senhor fez em mim. Obrigada, Pastor Prince, por ser fiel em pregar a verdade. E obrigada, Senhor Jesus, por me amar. Obrigado por compartilhar seu testemunho, Edvina. Que testemunho poderoso da diferença que o nosso Senhor Jesus pode fazer em vidas destruídas que têm um encontro com a sua graça. Experimente o amor perfeito e incondicional. Agora, quero que você observe o que mais impactou Edvina quando ela ouviu pela primeira vez o Evangelho e encontrou Jesus. Foi a primeira vez que ouvi sobre um Deus que não me condena. Foi exatamente isso que a mulher junto ao poço experimentou. Ela encontrou o nosso Senhor, que conhecia cada detalhe sobre os fracassos do seu passado e presente, no entanto, não a condenou. Na verdade, ele proferiu palavras cheias de graça. Quando ela tentou esconder sua situação atual, da qual ela não se orgulhava, e disse: "Não tenho marido", o Senhor não a repreendeu. Em vez disso, ele a elogiou dizendo: "Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade." João 4 versículo 17 a 18, grifo do autor. Você consegue ver o sanduíche divino? Ele elogiou-a primeiro, "Bem disseste", mencionou os pecados dela mansamente, e depois terminou com outro elogio, "Isto disseste com verdade." Essa é a graciosidade transbordante do nosso Senhor. Ora, porque o Senhor revelou os pecados dessa mulher inicialmente incrédula? Porque ele queria que ela soubesse que ele sabia tudo sobre ela e ainda a amava. Amado, o Senhor sabe tudo a seu respeito, cada falha, cada pecado e cada imperfeição. Mas ele ainda o ama com amor eterno, um amor que é completamente incondicional, um amor que o pregou à cruz. Somente o nosso Senhor, que tem conhecimento perfeito a nosso respeito, ainda pode nos amar perfeitamente. Não precisamos esconder nada dele. Podemos falar abertamente e confessar os nossos erros e falhas, sabendo que ele já os conhece todos, no entanto, ainda nos ama. Podemos falar abertamente e confessar os nossos erros e falhas, sabendo que ele já os conhece todos, no entanto, ainda nos ama. A verdade é que você já é, neste instante, a justiça de Deus através do sangue precioso de Jesus. Você pode ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor não porque confessa os seus pecados para ser perdoado, você confessa os seus pecados sabendo que já foi perdoado, e que você está tendo uma conversa com o Senhor, a sua justiça. Há uma diferença enorme. A definição de Deus para básico e maduro. Há algumas pessoas que desconsideram o que Deus está fazendo na revolução da graça como sendo algo básico. Elas jamais dirão que são contra o Evangelho da Graça, mas elas o veem como algo simples demais, fácil demais. Elas perguntam: onde está a parte que cabe ao homem? Elas pensam que a graça é boa para os recém-convertidos, mas acreditam que eles também precisam amadurecer e alcançar coisas mais importantes e avançadas como santidade e arrependimento. Bem, por favor, permita-me mostrar-lhe o que é básico e o que é maduro aos olhos de Deus. Vamos ler Gálatas 4 juntos. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro de Deus. Gálatas 4 versículo 1 a 7. Nessa passagem, a palavra grega usada para filho é nepios, que significa bebê, criança pequena. Quando Israel como uma nação era nepios, ela foi posta sob a lei. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para redimir os que estavam sob a lei, para que eles pudessem receber a adoção de filhos. A palavra grega usada para filhos aqui é huios, que fala de filhos crescidos até a maturidade. Em outras palavras, quando Israel era um bebê, Deus o colocou sob a lei. Mas quando Cristo veio, Deus colocou todos os que creram no seu Filho sob a filiação madura. Isso nos diz que aos olhos de Deus, a lei é básica, a graça é maturidade. Vou dar um exemplo. Quando seus amigos vão visitar sua casa e eles têm filhos pequenos, você estabelece leis para as crianças. Você diz a elas para não brincarem na cozinha, para não tocarem nas facas e para não tocarem no forno. Você acaba inevitavelmente dando muitas ordens de não pode porque as crianças são pequenas e não sabem o que é certo. Mas tenho certeza de que você não dirá aos seus amigos que são adultos: não entrem na cozinha, não brinquem com as facas ou não toquem no forno.
Seria ridículo determinar essas leis para adultos maduros. Do mesmo modo, a lei da velha aliança é para os imaturos, ao passo que a graça é para aqueles que são filhos maduros de Deus. A Bíblia também nos diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus 5 versículo 13. Em outras palavras, essa pessoa não conhece a revelação da revolução da graça, o Senhor justiça nossa. A restauração da certeza. Em um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, o Senhor deu a ele tantos peixes que sua rede começou a se partir e seu barco começou a afundar. A reação dele foi cair de joelhos e dizer: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5 versículo 8. Ninguém teve de ensiná-lo que ele era pecador. Agora, nesse encontro, de qual aspecto do Senhor Pedro teve consciência? Do seu amor ou sua santidade? A partir da declaração de Pedro, está claro que ele estava mais consciente da santidade do Senhor, em contraste com seu próprio estado indigno de pecador. Agora vamos avançar rapidamente para a última ceia de Jesus com seus discípulos no cenáculo, onde o Senhor disse a Pedro: Afirmo-te, Pedro, que, hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Lucas 22 versículo 34. Sabemos qual foi a conclusão disso, mas gosto especialmente do relato de Lucas sobre os acontecimentos. Lucas descreve como nosso Senhor Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. Do lado de fora, no pátio, enquanto Pedro ainda estava negando veementemente conhecer Jesus, o galo cantou. Jesus então se virou e olhou direto para Pedro, que lembrou-se das palavras dele, ver Lucas 22 versículos 55 a 62. Deve ter havido algo naquele olhar. Não foi um olhar de julgamento e condenação. Foi um olhar que dizia: Pedro, eu ainda amo você. Não se desespere. Eu sabia que isso iria acontecer e orei por você, meu amado Pedro. Foi o olhar de amor do Senhor que quebrantou Pedro e fez com que aquele pescador musculoso chorasse amargamente. Em seguida, cerca de 2 semanas depois que o nosso Senhor Jesus havia sido crucificado, a Bíblia nos diz que Pedro estava pescando com alguns dos discípulos, ver João 21 versículo 3. Um fato pouco conhecido é que Pedro já havia tido uma audiência particular com o Senhor antes dessa cena, ver Lucas 24 versículo 31, 1 Coríntios 15 versículo 5. O encontro inteiro aconteceu longe dos olhares dos outros, uma vez que foi um tempo de restauração pessoal para Pedro. Agora, em João 21, vemos o Senhor restaurando Pedro, dessa vez para o ministério. O Senhor ressurreto apareceu na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quando Pedro percebeu que era o Senhor, ele imediatamente mergulhou na água e nadou em direção a ele. Ora, o que você acha que fez com que Pedro nadasse para o nosso Senhor Jesus? Foi a santidade do Senhor ou a sua graça? De que Pedro estava mais consciente naquela hora? Vamos lá, se fosse da santidade do Senhor, Pedro teria saltado do barco e nadado na direção oposta. Sua vergonha por negar o Senhor 3 vezes o teria afastado. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro nem sequer esperou que o barco chegasse à praia, ele mergulhou no mar e nadou na direção do Senhor. No começo da sua caminhada com o Senhor, Pedro não entendia quem o Senhor era, e tinha mais consciência da sua santidade. Mas depois que Pedro havia andado com o Senhor, passou a conhecê-lo. Ele conhecia o coração de Jesus e sabia que já o havia perdoado. Foi a linda graça e amor do Senhor que deram a Pedro a coragem para se aproximar com plena certeza de fé. Ora, essa é a verdadeira maturidade, uma revelação crescente da sua graça e perdão. A verdadeira maturidade é uma revelação crescente da graça e do perdão do Senhor. Entre com ousadia, mesmo que você tenha falhado. O que Pedro experimentou é o que muitas pessoas estão vivenciando em todo o mundo na revolução da graça. Elas estão recebendo restauração da certeza de que podem entrar com ousadia diante do Senhor na sala do trono da graça, mesmo quando tiverem falhado. O inimigo pode ter roubado a intimidade e a proximidade entre você e o Senhor, mas quero que você saiba que Deus está restaurando relacionamentos hoje. A revolução da graça é uma revolução de restauração, e a revolução da graça está aqui. Como o nosso Pai Celestial prometeu, Ele está levantando pastores em todo o mundo que estão pregando o Senhor justiça nossa. E o seu povo precioso não terá mais medo, não ficará mais desanimado, nem lhes faltará mais nada. Oro neste momento para que ao receber as boas novas do Evangelho da Graça, você seja liberto de todo o cativeiro que o está oprimindo. Em nome do nosso Senhor Jesus, vejo você curado desde o topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Vejo você sendo liberto daquele vício secreto que o manteve cativo por anos. Vejo você sendo curado em todos os seus relacionamentos. Amém.